Bom dia, família, paz e bem, dia 2 de julho, terça-feira. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 8, dos versículos do 23 ao 27. Vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Na primeira parte do Evangelho, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Ou seja, eles estavam vindo exaustos do Sermão da Montanha. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia, ou seja, Jesus estava exausto e dormia, né? Mas muitos aqui diziam que ele estava testando a fé dos discípulos. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Aqui é o Evangelho de São Mateus. Semana passada nós lemos o mesmo Evangelho em São Marcos. E São Marcos, ele não usa salva-nos. São Marcos usa Senhor, por que o Senhor não se importa? Ou seja, ele colocou aqui uma situação diferente com Jesus, né? Eu acho que Jesus acaba se chateando com ele, mas vamos ficar aqui com a de São Mateus de hoje, né? Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo? Eu vou ficar aqui nesse medo. Esse medo ele é um destruidor de sonhos, né? Ele acaba com a gente, né? Acredito que você ter medo de coisas concretas, tipo, ter medo de uma coisa que vai lhe prejudicar mesmo de fato, é normal. Mas o medo, se você não controlar, ele acaba acabando com a sua fé. E aqui nos mostra sobre isso, né? Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui a gente pode ver que os discípulos não estavam ainda, eles estavam começando a entender que Jesus era Filho de Deus vivo mesmo. Então aqui a gente pode perceber que eles começam a ter medo, a quem vai ficar no poder tal, quem vai assumir isso, quem vai assumir aquilo, né? A gente vê que nessa semana a gente leu o Evangelho, que Pedro, ele falou sobre que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o Messias, e aí Jesus elevou Pedro, né? No caso Simão, chamando que ele será Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E aí é muito interessante sobre a gente lembrar isso, porque posteriormente Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Ele sente o quê? Medo. Então o medo faz isso com a gente.
fez Pedro negar 3 vezes Jesus. E o mais interessante é que João, ele vai até o final, porque João conseguiu compreender, não é que Jesus seja mago, não é isso, mas Jesus, Deus, ele testa a gente, né? Eu acho que testa a gente forte até, ele testa, digamos assim, não, ele vê a nossa luta e no final ele, como um estalar de dedo, ele resolve tudo. Então João, ele vai até o final, ele vai até o Calvário, ele vai ver o que vai acontecer lá no final, né? E João e Pedro tem medo. O que Judas faz? O medo de Judas. Judas era o que comandava o dinheiro, então ele está vendo o dinheiro indo embora, então ele não consegue entender. Então o medo toma conta dele e faz ele trair Jesus. Então a gente tem que entender o que Jesus quer dizer para nós hoje aqui. É o medo. Que nós possamos deixar esse medo de lado e a gente possa lutar mais, ser mais forte quando chegar essas turbulências em nossas vidas. Ir até o final, lutar até o final. Que Jesus, ele está dentro dos nossos corações. Ele quer ver a nossa luta. Ele quer que nós não desistamos dele. Que a gente fique até o final com ele. Amém? Essa é a chave de palavra de hoje, meus amados. Eu não tenho mais o que colocar aqui para vocês, mas a minha interpretação é essa hoje. Que a gente possa enfrentar os nossos medos, não desistir e pedir: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Todo dia, se você puder pedir: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. As turbulências vão vir, diárias, elas não são, você não escolhe, é diárias. Mas Ele quer ver as nossas lutas, né? Ele quer ver que Ele quer que nós lutemos pelas nossas dificuldades. Então a chave de palavra hoje é: a gente tem que ser forte. A gente fica forte quando lutamos. E ter calma, não tenha medo. Amém? Que eu possa ter contribuído com o teu dia, que você tenha um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.